fazendo e também que ele gostava, além de pegar a palavra e brincar de bola com os meninos dele. Já rapazes casados, deu um infarto nele lá na beira do campo e Deus o promoveu à glória, né? E o reverendo Hermes tem com muito carinho, ele atendeu o nosso convite de estar aqui palestrando para os pastores, o sínodo e os nossos presbitérios, uma palavra maravilhosa hoje pela manhã, fomos muito edificados, assim como temos a certeza que seremos edificados agora à noite. Demais pontos da sua vida, que lhe aprouver externar para nós receberemos de bom grado. Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar pelo nosso querido pastor. Pai Celestial, nós agradecemos o nome do Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido em Cristo Jesus. Uma das bênçãos, Deus, e a principal, além da salvação e juntamente com a salvação, é a palavra do Senhor. Por causa da Tua palavra estamos aqui, para aprendermos mais do Senhor. O Senhor já ministrou aos nossos corações na manhã deste dia. Pedimos que o Senhor também ministre aos nossos corações agora à noite. O Senhor usou o servo do Senhor hoje pela manhã, use-o da mesma forma agora, aquecendo os nossos corações, nos edificando para louvor, honra e glória do Teu santo e precioso nome. Nós abençoamos o Teu Filho, invocando para com ele o auxílio do Espírito Santo do Senhor, fazendo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da leitura bíblica, seja me permitido dirigir uma palavra de salvação. Este mês é um mês muito especial para a Igreja Presbiteriana do Brasil ou para o presbiterianismo brasileiro de modo geral. Nós comemoramos 167 anos da chegada de Ashbel Ben-Saliman. O meu presbitério hoje tem um culto alusivo a esta data. E também os 13 anos do nosso presbitério centenário Leste de Minas, uma data muito oportuna, tudo muito próximo. O presbitério comemorou janeiro, é isso? Então, caminha já para o seu 14º, já entrou no período do 14º aniversário. E a nossa igreja 167 anos. Eu estou muito honrado de participar deste evento, como o reverendo Máximo nos convidou já há algum tempo, e eu pude agendar com satisfação participar desse encontro de oficiais da igreja, do presbitério do Sínodo, e também uma parte aqui na igreja de Tarueri, destas festividades dos 13 anos de comemoração deste presbitério. Eu desejo que Deus continue a abençoar essa região. Fiquei encantado lendo o resumo histórico, matemática da minha área, eu também não anotei os números, mas pude perceber que em torno de 40% o presbitério cresceu em 3 ou 4 anos, não foi isso? Para 700 e poucos membros, para 1.000 e poucos membros. Eu fiz uma conta rápida ali, deu uns 40%. É uma média muito boa, extraordinária, e devemos isso ao poder de Deus, que se agencia ordinariamente por meio de seus servos. Eu trago um abraço de uma igreja, a primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, da qual eu sou um dos pastores, e também do meu presbitério de São Bernardo do Campo, desejando que Deus continue a abençoar esta região. Um abraço fraterno e rogo a bênção de Deus sobre todos. Amém. Meus irmãos, para a nossa exposição nesta noite, eu quero ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 4, 26 a 29. Eu vou tentar não me alongar muito para não cansá-los em demasia. Marcos, capítulo 4, do verso 26 ao verso 29. A parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente ele nasce, crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro,
a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém. Meus irmãos, o reformador Martinho Lutero disse, certa ocasião, o seguinte: nós compreendemos sempre o que fazemos depois que realizamos a nossa obra. Mas Deus, na realidade, conhece todas as coisas e sabe todas as coisas antes mesmo de realizar a sua obra. Depois que nós concluímos, podemos entender bem, antes não. Mas a vontade de Deus nós não a entendemos. E Deus tem o perfeito controle disso. Avancemos na história e cheguemos no século XIX, um ano que a gente não se detém muito em nossa história, o ano de 1851. Este ano veio para o Brasil um jovem missionário, uma família rica, seu pai era banqueiro, e ele veio como missionário aqui. Alguém pode estar pensando, será que o pastor não se engana com a data? Não. Foi um missionário que veio com um propósito específico. Ele não veio abrir igrejas, ele veio dar uma assistência inicial aos marinheiros americanos e britânicos que passavam pelo Rio de Janeiro. Na época, circulavam por lá uns 10 mil marinheiros por ano e eles ficavam sem uma assistência espiritual. E uma das missões deste pastor foi esta. O nome desse pastor é James Colin Fletcher. Fletcher veio para aqui, trabalhou, fazia trabalhos em inglês, não em português. Havia problemas ainda legais quanto a isso, apesar da Constituição de 1824 ter uma abertura política, não havia ainda uma abertura para o trabalho em português. São portas que vão se abrindo no decorrer do tempo. O Fletcher fez um grande trabalho aqui no Brasil. Além de trabalhar com essa sociedade de amigos dos marinheiros, ele se tornou agente da Sociedade Bíblica Americana e visitou muito, viajou muito pelo Brasil, e ele ficou muito impressionado com a aceitação de Bíblias. As pessoas recebiam a Bíblia, e ele começou a entender que aqui deveria ter um depósito permanente de Bíblia. Ele escreve a Sociedade Bíblica Americana, Sociedade Bíblica Britânica, até que mandam para cá, para o Rio de Janeiro, um homem chamado Warfield, lá de Liverpool, e se estabelece o primeiro depósito de Bíblia. Agora, tudo isso, meus irmãos, antes de Simonton chegar ao Brasil. Não havia ainda começado isso. E, como eu falei, o Fletcher, ele não veio trazer a mensagem oficial da igreja presbiteriana, ou ele não era um comissionado para isso. E Fletcher é um homem de uma visão muito ampla das coisas. Ele era um intelectual, apesar da juventude, guardando as proporções, ele era um intelectual, e ele vai escrever uma obra. Porque antes dos presbiterianos, havia passado por aqui os nossos irmãos metodistas. E um irmão metodista nosso, muito importante, que é estudado hoje nas academias, Daniel Parsi Killer, ele escreveu uma obra que até hoje é muito usada. Ele fala sobre as reminiscências de minhas viagens pelo Brasil. Ele tem o volume 2, tratando do Sul e do Norte. E é muito interessante conhecer este trabalho. Esta obra é lida por intelectuais e por evangélicos. Distribuição de Bíblias, aspectos da cultura brasileira que me cabe aqui explorar. Então, Fletcher leu esta obra antes de vir para o Brasil. Ele volta para os Estados Unidos, tem um contato pessoal com o Kidder, e agora o Kidder pede para ele reescrever a sua obra. E ele vai reescrever uma obra que vai se tornar famosa também, chamada de O Brasil e os Brasileiros. Essa obra até hoje é encontrada, mas em sebos, vamos dizer assim. A do Fletcher era mais rara do que a obra do Kidder. Ele se torna membro do Instituto Geográfico de São Paulo. Bom, ele escreveu uma carta para o seu pai, isso é meu ponto, em 28 de julho de 1852. Ele escreveu uma carta de 12 páginas, que eu quero ler com vocês apenas 3 linhas. Nesta carta que ele escreve ao seu pai, ele diz assim: pode ser que não vejamos convertidos por anos, mas ainda assim devemos aprender a trabalhar e esperar.
e no tempo próprio colheremos, se não houvermos desfalecido. É muito curiosa esta carta, porque ele não veio evangelizar brasileiros, digamos assim. O trabalho dele foi um trabalho de capelania, mas ele extrapolou este trabalho e ele cria que, de fato, Deus abriria as portas. E o meu ponto é que muitas das coisas mais importantes da nossa vida, nós não nos damos conta da sua transição. Nós podemos descobrir aqui e ali sinais do desenvolvimento. Podemos descobrir aqui e ali a manifestação do poder de Deus. Mas durante o processo, isso é muito difícil para nós. Muitas vezes tendemos a desanimar, porque parece que não há futuro, parece que não há saída, parece que não há jeito. Isso me conduz agora ao nosso texto da parábola da semente. O período que está entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é aquela página branca que nós temos na Bíblia, é um período de quase 400 anos. É chamado por alguns de período silencioso. Nesse período silencioso houve muita amargura do povo de Israel, porque Deus não levantou nenhum profeta. E quando se queria falar desse período, ou se referir de forma comparativa, dizia assim: olha, isto nunca mais aconteceu desde o tempo dos profetas, desde Malaquias. Deus não levantou profeta. E dentro da visão rabínica, quando Deus não levanta profeta, é um período de condenação, um período de juízo. E no período de juízo Deus se cala. Para agravar essa situação, o povo de Israel vai sendo transformado em peças de troca. Porque cada povo que dominava o mundo tomava Israel como um povo para se tornar um meio estratégico de passagem geograficamente. Então, Israel esteve no campo político na mão dos babilônios, persas, gregos, sírios e, finalmente, na mão dos romanos. Gente, pensem em mais de 3 séculos, passando por dominadores estrangeiros. Pessoas que nasceram e morreram, seus filhos nasceram e morreram, seus netos nasceram e morreram, e nunca viram um governo de Israel, de fato, sempre governado por estrangeiros. Surgem então grupos radicais que se opõem a isso, os zelotes, que não querem pagar impostos. Zelotes são chamados assim pelo seu zelo para com a sua fé. Surge um grupo bastante radical, os sicários, que eram uma espécie de guerrilheiros que atacavam as tropas romanas para impedir o seu exercício ou para criar dificuldades para os romanos, que eram bastante tolerantes no campo religioso. Isso gerava, por vezes, inimizade, perseguição, mudança de estratégia do governo. E esse povo, então, anseia pela vinda do Messias. Eles querem o Messias. Obrigado. E o Messias, o microfone novo com uma nova bateria. Espera. Então, eles esperam a ideia do Messias, que venha salvá-los, que venha finalmente libertar o povo. E entre esses que esperam, nós temos ali ouvintes de Jesus Cristo. A história do Novo Testamento tem sintomas disso no Novo Testamento, e mesmo na história secular, a ideia de falsos messias que surgiam e diziam: olha, vem aqui, eu sou o Messias. Um deles sai e conduz o povo até o Rio Jordão, dizendo que o Rio Jordão ia abrir, e o Rio Jordão não abriu, e eles foram massacrados pelos romanos. Então há um cansaço espiritual. É muito interessante isso. Quando você deposita a sua esperança em algo que não dá certo, você se abate, se reanima, quem sabe, num novo momento, e surge uma nova esperança e se frustra. Há um cansaço espiritual. Jesus Cristo se refere a esse povo quando diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Esses homens queriam ver o estabelecimento do reino de Deus. E a dinâmica que eles estabelecem em sua mente, e faz algum sentido, que predominava, era de um rei. O Messias seria um rei, que viria com a sua espada flamejante para expulsar os invasores. Há uma literatura muito farta nesse período, chamada de literatura apocalíptica judaica, onde nós encontramos muita ênfase, figuras criadas, histórias criadas, apontando ou sendo consumada com o Messias, que era o poderoso. E é por isso que os judeus olham a Jesus Cristo
desta forma. Ele multiplica os pães e agora querem fazer o rei. E ele fala claramente: vocês não querem ouvir coisa nenhuma, vocês querem o pão. A ideia de que quando Jesus Cristo morre, os discípulos no caminho de Emaús estão dizendo: nós pensávamos que ele restauraria o reino de Israel. É difícil lutar contra uma ideia que passa de geração em geração. E Jesus Cristo, nessa parábola, vai dar uma lição muito clara a respeito do reino de Deus, como esse reino funciona. E eu quero expor esse texto sobre essa perspectiva da dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, ele envolve graciosamente seres humanos, ou homens, como está aqui no texto. Deus se vale de pessoas como nós. O texto diz assim, no verso 26, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Observe, Deus se vale de pessoas comuns como nós. Deus tem se valido na história do seu reino, na história da igreja presbiteriana, na história desse presbitério. Tem usado pessoas simples. Eu falava de um colega que já morreu, deixou saudade. E assim é a história. Outros vão morrer, outros vão surgir. Jovens pastores têm vindo para cá, novos servos de Deus, presbíteros, diáconos, líderes, irmãos em Cristo. O fato é que o reino é assim, funciona com homens. A igreja, ela é composta por homens. Ela não é o reino de Deus. Entretanto, ela é o agente do reino. E a igreja revela o reino de Deus. Porque o mais próximo que um homem ímpio pode chegar do reino de Deus é a igreja. A igreja é um sinal visível, concreto, objetivo do reino de Deus. Na parábola do semeador, Jesus diz: o semeador semeia a palavra. Na narrativa de Lucas, Jesus é mais enfático. A semente é a palavra de Deus. Vemos então aqui, Deus se vale de homens que semeiam a palavra. O singular é muito importante. Ele não semeia as palavras, ele não semeia as sementes. A igreja é especializada na pregação da palavra. Ela semeia a palavra. Quando Pedro mais tarde vai descrever aos irmãos da dispersão, ele diz: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive e permanece, ou é permanente. Veja então aqui a dimensão do trabalho da igreja. Ela semeia a semente no mundo. É uma função mundanizante da igreja, agir no mundo, semeando a palavra de Deus. Essa é a nossa tarefa. A dinâmica do reino é esta. Deus se vale de pessoas simples. A igreja, então, ela é especialista na pregação. E a dinâmica da igreja é no mundo. É no mundo. A terra é o mundo. O mundo é a nossa paróquia, fazendo uma analogia aqui com o João Wesley. Nós estamos semeando a palavra do mundo, aonde Deus nos colocar. E nós nos surpreendemos com a ação de Deus que nós não entendemos completamente. Nós vamos observar aqui com muita clareza que na palavra do semeador a terra é identificada com os eleitos de Deus que estavam no mundo e receberam a palavra. Na palavra do joio, Jesus identifica o campo com o mundo. Então aqui está a dimensão da igreja. Temos o trabalho da igreja, um agente do reino, agente de Deus no mundo. Isso nos leva a ter uma dimensão diferente da história, porque nós falamos muitas vezes em grandes eventos e nós não sabemos bem o que é um grande evento a priori. Os grandes eventos você analisa a posteriori. Um dos eventos que dividiram a história do Ocidente aconteceu entre um homem mais velho, um homem talvez lá à beira dos 40, com um jovenzinho de 23 anos. Ali, ou 23, não, 27 anos. Ali nós tivemos a divisão da história do Ocidente. Mas estou pensando, esse evento é esse que dividiu a história do Ocidente? Eu nunca ouvi falar. ouvi falar. Um homem enérgico, colérico, grande pregador, e um jovem tímido, que queria apenas estudar e escrever.
Esse evento se deu em 1536, quando João Farel vai ao encontro de Calvino, que passava por Genebra, a contragosto. Ele se dirigia a Estrasburgo para pensar, estudar, dar aula. Houve uma guerra, ele teve que desviar sua rota e foi para Genebra, uma cidadezinha miserável na época, promíscua, imoral, endividada. Ele foi apenas dormir lá uma noite e pronto. No outro dia, embora. Farel, que havia começado uma grande reforma em Genebra, soube disso, de que lá estava Calvino, de que ele já ouvia falar, já havia publicado a primeira edição das Institutas, e Farel vai visitá-lo e tenta convencê-lo a ficar ali. Ele não quer de jeito nenhum, ele quer ir para Estrasburgo, ele faz muito bem, Estrasburgo é muito melhor. E Farel, com aquela habilidade própria de um elefante na loja de cristais, ele fala para ele: olha, é isso? Não. Que Deus não lhe dê paz, que você não tenha sossego, que você se frustre em tudo que você for fazer. E Calvino, provavelmente, eu começo quando? E Calvino foi convencido a ficar em Genebra. E ali começou um movimento que dividiu a história do Ocidente. Nunca mais seríamos o mesmo. A influência do pensamento reformado alcança todo o Ocidente e parte do Oriente. E nós não temos, às vezes, alcance disso, porque isso nos escapa. O que é um grande evento? Ali foi um grande evento que dividiu a história. Pense no movimento metodista. O grande evento é quando aqueles jovens se reúnem e vão orar, se consagrar mais a Deus. Ali surge o metodismo. O grande evento, meus irmãos, foge ao nosso controle. Por isso que nós nos valemos daquilo que Deus nos manda fazer. Semear a semente. Deus tem o controle disso. Eu não tenho. Grande evento não é porque tem muita gente. Julgue os eventos pelas consequências, não simplesmente pelo que ele é. Grandes eventos. Certamente na vida de muitos de vocês tiveram grandes eventos que as pessoas que foram agentes disso bem souberam como aquele evento foi importante, aquela palavra, aquela intercessão, aquela demonstração, aquele saber ouvir. O reino de Deus é assim, como se o homem semeasse a semente, simplesmente isso. Mas o texto continua. Dentro desse reino de Deus, dentro dessa dinâmica, ele cresce de forma sistemática. O homem ignora como é o crescimento. O verso 27 diz que ele dormisse e se levantasse de noite e de dia. A ideia do texto é de apresentar uma rotina. Sabe quando o filme está narrando a história, depois passa a imagem rapidamente? Aí depois fala, 6 meses depois, 2 anos depois. A forma narrativa do texto é essa, é de que aquele homem dormisse e se levantasse, e ele plantasse, semeasse, e ele fosse agora não diga, ele vai cuidar da terra, ele vai comprar algo que a terra precisa, vai precisar da água, vai precisar de incrementos. A ideia de um processo. Só que ele não sabe como isso ocorre. Ele sabe que tem que fazer isso, mas o reino se desenvolve. Agora, por quê? Como isso se dá? Eu não sei. Mas esse reino cresce de forma sistemática. E uma palavra-chave, no verso 27, é como. Como ele não sabe. Meus irmãos, isso me traz grande conforto. Eu não domino o processo, mas sei que Deus age pela sua palavra. Eu não sei como Deus toma essa palavra, que nós podemos levar até o ouvido das pessoas, como Deus pega essa palavra e introduz no coração do pecador e transforma. Eu não sei como é isso, porque há pessoas que eu acho que estão quase se convertendo. Uma regeneração ser justificada, adotado, só isso. E nunca acontece. E há pessoas que olham, cada vez está condenado, já condenado está forte para ele. E Deus transforma. Pense em Saulo. A gente se acostuma a ver Saulo como Paulo. Vê as narrativas, Atos 9, 22 e 26. Mas pega em Gálatas, o que Paulo fala em poucos versículos. Ele fala que ele devastava a igreja de Deus. Devastava. Olha, eu confesso que se eu estivesse lá entre aqueles devastados, eu pensaria, esse aí não tem salvação nunca. O que esse homem faz? O que ele tem feito para a igreja, feito as pessoas negarem, blasfemarem o nome de Deus, é por meio de muita perseguição. Mas para Deus ele é um vaso escolhido. Percebam, então, não há ninguém além da salvação, nem aquém da salvação. Ou seja, não há ninguém que não precise ser salvo. E não há ninguém que não possa ser salvo.
mas isso é com Deus. Esse homem ignora o processo, mas Deus opera desta forma, porque a obra é de Deus. Nós não podemos apressá-la. Ela cresce de uma forma que escapa ao meu conhecimento. E no verso 28 ele vai dizer que a terra por si mesma frutifica. Eu não sei como frutificar a terra. Eu sei que eu tenho que fazer dessa forma, mas eu não sei como frutificar a terra. O por si mesmo é de onde vem a palavra automática. Automaticamente a terra produz. E eu não sei. E esse automaticamente está em Deus. A ideia do texto é mostrar que a semente tem uma maneira própria e peculiar que precisamos obedecer. Essa semente provém de Deus. A vida está em Deus, não está em nós. A ideia do texto, então, é nos levar a compreender que nós podemos receber o reino, mas nós não podemos estabelecer o reino como aqueles homens queriam no tempo de Cristo. O reino não é criação humana, o reino é de Deus. Os homens podem se recusar a entrar no reino, e muitos de nós, em momentos de nossa vida, nos recusamos a isso. Mas nós não podemos construir o reino de Deus. Os homens podem esperá-lo, orar pela sua vinda, buscá-lo, mas não podem trazê-lo. Deus, somente Deus é o autor do reino. E também é aquele que dá crescimento. Paulo, quando fala aos arrogantes coríntios, ele diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. O crescimento veio de Deus. Deus é que tem sentido o domínio da vida. Quando nós pegamos esta palavra e comparamos com a palavra do joio, nós vemos que Satanás ele tenta confundir a igreja, semeando o joio no meio do trigo. No entanto, o reino de Deus cresce de forma sistemática, soberana e sobrenaturalmente. Nós não entendemos isso, mas damos graças a Deus e colocamos nossa inteligência, o nosso serviço nas mãos de Deus, ou se quiserem aos pés da cruz, sabendo que isso pertence a Ele. Mas um outro aspecto, para não me alongar muito, o reino atinge o seu objetivo. Verso 29 nos diz: e quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Observe, este homem semeia, faz tudo o que é preciso, mas ele não sabe como funciona o processo. E Deus opera a sua obra. O reino atinge o seu propósito. Deus sempre cumpre o seu propósito. O hino 316 do nosso hinário é belíssimo quanto a isso. Os seus intentos com Deus no decorrer dos anos. Ele realiza o seu querer de acordo com os seus planos. Ele aproxima-se do final, bem perto do dia, vem quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Deus cumpre o seu propósito. Paulo prega em Filipos. Passaram-se 10 anos. E ele escreve para os filipenses, agora ele estando preso em Roma, e os filipenses enfrentando dificuldades, algum tipo de perseguição havia ali na igreja. Ele diz: olha, eu estou plenamente certo, eu estou em paz com isso, diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. O Senhor começa a obra, é Deus que converte. Deus converte o seu povo eleito, já amado na eternidade, aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou. Deus já nos amava na eternidade e por isso Ele nos escolheu. Por que Ele nos amava? É simples, eu não sei, a Bíblia não diz, mas Ele nos amava, Ele nos escolhe. E Deus vai desenvolvendo o seu propósito na história, em todas as regiões, em todos os recantos, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nos lugares mais cultos, menos cultos, com maior recursos, menos recursos. Deus realiza a sua obra. O que parece impossível para os homens, para Deus é algo natural, dentro do seu providencial cuidado. Lembro de outro hino, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, não é isso? Mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos ao Senhor, a vitória é de Deus. Mas nós nos precipitamos tantas vezes, né? Quando nós fermentamos, ou quando o fermento é colocado na farinha, parece que nada acontece. Eu me lembro quando eu tinha 10 para 11 anos, eu trabalhava em padaria,
E então eu ficava olhando aquele fermento lá, que não dava coisa nenhuma, fazer o que era chamado de esponja, deixar aquilo descansar para depois fazer a massa, cilindrar, que era um caminho para se perder a mão com muita facilidade. Eu não entendia bem como aquilo funcionava. E também é assim, você prega, você ensina, dá testemunho, vai, e você parece que não vê os frutos. E muito você não vai ver mesmo. Mas o fato é que a palavra de Deus nunca volta vazia. Quando eu falo nunca volta vazia, não é que ela volta sempre com salvação, ela volta também com condenação. Ela atinge sempre o objetivo dela, sempre. Alcança o propósito de Deus. Por isso é que nós andamos por fé e não pelo que vemos. E essa ceifa para a qual aponta o texto tem um final escatológico. No Apocalipse nós temos: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Visto que a seara da terra já secou, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Deus é o semeador, e Ele é o ceifeiro absoluto da seara, sempre. O início e o fim está nas mãos de Deus. É por isso que nós falamos sempre, todos nós, no caso os pastores, nós somos co-pastores. O pastor titular é Jesus Cristo. E Ele cuida da sua igreja, e Ele cuida do seu povo. E assim Ele estabelece a sua dinâmica. Eu quero concluir apresentando algumas implicações práticas. A primeira delas, meus irmãos, é que apesar de toda a limitação nossa, nós não compreendemos todas as coisas, a despeito do nosso pecado, a despeito da nossa limitação no serviço de Deus, Deus realiza a sua obra, a despeito de nós muitas vezes. Um outro aspecto é que a obra de Deus e o seu desenvolvimento transcendem, ou seja, ultrapassam a nossa capacidade de compreensão. Quando você evangeliza, dá uma Bíblia, um folheto, quando testemunhamos a respeito de Deus, você não sabe o alcance disso e não sabe nem esperar uma outra oportunidade. Eu tenho procurado me valer muito eu ando muito de Uber em São Paulo, me lembro que andar de carro, e lá deixar folhetos dentro do carro, ou conversar um pouco com uma pessoa do Uber, que 10 minutos, 15 minutos, eu não sei o alcance disso. Às vezes eu tenho a impressão que o sujeito gostaria de conversar mais, porque ele está doido para desabafar algum problema. Mas não há chance. Às vezes eu ando 10 minutos, e não estou dizendo que sempre é assim, mas às vezes é a impressão que a gente tem. Mas a minha palavra é semeada. Deus tem o controle de todas as coisas. Nós temos que aprender a perseverar nisso. Aqui também uma palavra de esperança. Mesmo que nós não percebamos o crescimento, o reino de Deus, meus irmãos, está sempre em crescimento. Talvez não esteja na minha região, talvez na minha igreja. A pandemia foi um fenômeno que mexeu muito com o fenômeno religioso de modo geral. Algumas igrejas tiveram muitas dificuldades, outras igrejas, da maioria das igrejas que eu tive contato, a maioria delas cresceu muito. É um fenômeno impressionante. No meio da pandemia, eu me lembro que alguns falavam: olha, acho que depois de passar essa pandemia, será que vai passar, etc. Muito dela forjada, inclusive, com interesses econômicos criminosos, e Deus vai julgar severamente quem fez isso. Mas o fato é que depois que passou a pandemia, ou que estava na pandemia, falava: olha, depois não vai ser a igreja. O pessoal está acostumado a ficar em casa agora, e volta para a igreja. A experiência que eu tenho tido, que não é única, é que muitas igrejas cresceram muito. É impressionante. A minha igreja cresceu muito, não é única, eu converso bastante sobre isso. Muito, muito. É um fenômeno muito curioso, mas para nós parecia fracasso. E agora? Agora vai vir esvaziar a minha igreja. Não houve. O fato, meus irmãos, que nós não temos o controle de tudo isso. Nós temos que ter paciência e não precipitação. E essa é a palavra de Tiago. Sede, pois, irmãos, pacientes até a volta da vinda do Senhor. Este lavrador aguarda
com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecer os vossos corações, pois a vida do Senhor está próxima. Repare a ansiedade do lavrador. Uma outra atitude nossa deve ser de serviço. Apesar de nós não podermos implantar o reino de Deus, isso não foi a nós confiado. Deus usa os seus servos. E por isso, usando a expressão que Paulo usa em Colossenses 4:11, nós podemos cooperar no reino de Deus. Deus se vale de nós como cooperadores. E finalmente aqui, devemos estar preparados. O alvo de nosso serviço, meditação e oração chegará ao fim. O objetivo de Deus será cumprido. E a melhor forma, meus irmãos, de nos preparar para nos encontrar com o Senhor da seara é aprender a viver diariamente com Ele. Parece-nos razoável relembrar aquela carta que Fletcher escreveu ao seu pai em 1852. Pode ser que não vejamos convertidos por anos, mas ainda assim devemos aprender a trabalhar e esperar. E no tempo próprio, colheremos, se não houvermos desfalecido. Acho que deve ensaiar, então. Vai chegar no Brasil, 12 de agosto de 1859, uma sexta-feira, 9h30 da manhã, depois de uma viagem de 55 dias, na qual ele já vinha evangelizando, já tendo o que eu chamo de uma escola dominical flutuante, que ele criou lá no navio. Amanhã eu devo falar um pouco sobre isso na escola dominical, aproveitando que setembro é o dia da escola dominical, é o terceiro domingo de setembro. Ele consegue organizar a primeira igreja no Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 1862, que nós, como espírito agizente presbiterianos, chamamos de catedral, né? Presbiteriano não tem catedral, uma coisa engraçada, mas estimam catedral, né? Presbiteriano não tem catedral, catedral é lugar de bispo, nós não temos bispo. Bom, mas difícil tirar isso da cabeça. Então ele funda a igreja do Rio de Janeiro em 12 de 1 de 1862, mas ele estava aqui desde 59, foi aos Estados Unidos, ficou lá uns 15 meses, veio aqui, a mulher dele morre, terrível, se eu não me engano, no ano de 1864, a jovem esposa dele morre, ele tem que separar da sua filhinha e mandar para São Paulo para ficar com a sua irmã Elizabeth, casada com Blackford. A descrição do diário dele são descrições tristes. E ele agora organiza a sua igreja. 2 anos e 5 meses de trabalho. Só que a igreja que ele organiza tem um membro britânico, e um membro americano e um português. Você sabe, você viu no Brasil evangelizar um americano e um português? Não precisa vir no Brasil. Ele poderia pensar dessa forma. E um já tinha sido batizado na infância, o Henry Ford, convertido mesmo, seria somente o português, José Camilo de Jesus, que mais tarde era muito trabalho, mas isso é outra história. Mas ele continua o seu trabalho. Ele cria a imprensa evangélica, primeiro jornal evangélico provavelmente da América Latina, Presbitério do Rio de Janeiro, né, jornal 64, Presbitério em 1865, ele cria o seminário em 1867, primeiro seminário que o Juvenal de Ferreira gosta de chamar de seminário primitivo, mas as coisas não estão bem para ele. Ele adoece, 34 anos, adoece, a lenda fala que era febre amarela, é possível, mas o diagnóstico médico que eu tenho cópia fala de febre biliosa, que pode ser febre amarela, mas não diz que é febre amarela. O fato é que ele deixa o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, vai para a casa da sua irmã, e lá ele tem estado de consciência, inconsciência, delira muito, e em um único momento de lucidez durante a sua enfermidade lá em São Paulo, ele manteve uma breve conversa, um breve diálogo com a sua irmã. Isso, como eu falei, em dezembro de 1867, ele com 34 anos.
E esse diálogo, eu peço licença para ler parte dele. A sua irmã lhe pergunta: tem algum recado para os amigos nos Estados Unidos? Nada de especial. Diga-lhes que os amei até o fim. A sua irmã lhe pergunta: alguma mensagem para o board, para o conselho? Diga-lhes que toquem para frente o trabalho. E a Igreja do Rio, ela pergunta: o que resta fazer? Deus levantará outro para pôr no meu lugar. Ele faz a sua própria obra com seus próprios instrumentos. Ele morreu dias depois ou horas depois. Blackford, trabalho vingando em São Paulo, ele entende que tem que sair de São Paulo e assumir a Igreja do Rio de Janeiro. E Blackford escreve no seu diário: sua capa caiu sobre os meus ombros e tenho de ocupar o seu lugar. Não espero fazer o que ele fazia. Queira Deus conceder-me a graça de substituí-lo para a glória do seu próprio nome. Essa capa caiu sobre todos nós. Nós somos frutos desse trabalho, somos herdeiros e somos agentes deste trabalho de levar o Evangelho adiante. Porque o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Parabéns pelo presbitério que tem lançado a semente e tem podido ver um pouco desses frutos. Que Deus abençoe. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Nós vamos encerrar esse momento de culto, de celebração ao Senhor. Após a oração e bênção apostólica, nós daremos os avisos, e teremos também o nosso momento de gratidão. Então, o reverendo Lernstein estará orando nesse momento, pedindo as bênçãos de Deus sobre o nosso presbitério e também impetrando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque mesmo não compreendendo os teus propósitos, a tua vontade, a forma que tu ages, nós sabemos que tu és um Deus soberano, fiel, bondoso, que tu usas os melhores meios para os melhores fins, e os melhores meios e os melhores fins foram estabelecidos por ti mesmo. Rogamos a tua misericórdia sobre nós, vasos frágeis, mas que por tua graça se fortalece. Fortalece, Senhor Deus, a tua igreja, que nós possamos avançar de forma destemida, confiando no teu amparo, confiando no teu poder, confiando na tua soberania e misericórdia sobre nós. Temos aqui, Senhor Deus, uma célula do teu reino, neste presbitério. Rogamos, Senhor Deus, que tu continues se valendo dos teus servos que aqui estão, e que por meio dos teus servos outros sejam alcançados, e outros, até a consumação da história, até a consumação do reino. Não permitas que nós desanimemos, nem tergiversemos em nossa vocação de serviço e de glorificação do teu nome. Continua, Senhor Deus, abençoando os teus servos que aqui estão, que daqui surjam vocações para o ministério, e que aqui também, Senhor Deus, jovens, homens e mulheres, crianças, adultos, idosos, entendam a sua vocação como sendo de vivenciar o teu nome em quaisquer áreas de sua vida. Sejamos cristãos, Senhor Deus, como veterinários, como vendedores, como advogados, como médicos, como lixeiros, como secretários, não importa, Senhor Deus. Aonde tu nos mandares, que nós vivamos o teu reino e que o teu nome seja assim glorificado. E que possamos, desta forma, direta ou indireta, semear a semente do Evangelho, não sabendo como tu irás operar, mas que tu estabeleceste
que a pregação do Evangelho aprove a ti ser o meio para que o seu nome seja glorificado por meio da constituição da tua igreja, que é o corpo de Cristo. Agora despede-nos em paz. Leva-nos para os nossos lares, agradecidos, confiantes em ti, que a tua palavra sirva de lenitivo e de estímulo para todos nós, para que continuemos buscando em ti o alimento para nossas almas, o fortalecimento para a nossa vida. Busquemos na tua palavra, Senhor Deus, a instrução, que, como diz o poeta, que tu nos dês instrução por meio do Espírito Santo, para que assim, Senhor Deus, possamos, revigorados em ti, continuar atendendo ao teu chamado. Continua a abençoar este presbitério e as igrejas aqui representadas. Que o teu nome seja vivenciado aqui, como tem sido até agora. Em nome de Cristo, que nós oramos, suplicantes e agradecidos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Bem, queridos, nós gostamos.